tá? Então, vamos gravar agora para botar disponível lá para o pessoal. Os recursos em espécie, certo? Vamos começar falando sobre apelação. A nossa aula, então, hoje vai ser sobre apelação, tá? A apelação foi um dos recursos que mais mudou agora, alterou bastante a configuração dentro do sistema recursal. Tá? Para entender bem a apelação hoje, precisamos retomar, mesmo que de maneira mais rápida e perfunctória, as decisões interlocutórias. Né? Por quê? Porque mudou. No Código de 73 era muito claro. No Código de 73 era muito claro. Decisão interlocutória, agravo. Sentença, apelação. Tá? O problema é que o novo Código de Processo Civil trabalha numa perspectiva totalmente diferente. Porque existem decisões interlocutórias que são agraváveis e existem decisões interlocutórias que são apeláveis. Então, a decisão interlocutória toma uma magnitude agora dentro do Código de 2015 muito importante. Então, vamos lá. Quando nós falamos de decisão interlocutória, lá no artigo 203, né, e tem lá, dentro do 203 tem o parágrafo 1º, que é o conceito de sentença. Tá? Nós temos lá também o parágrafo 2º, que fala da decisão interlocutória como é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadra no parágrafo 1º, portanto, que não se enquadra como sendo uma sentença. Nós já estudamos isso anteriormente. Muito bem. Agora veja o seguinte, tá? Primeira coisa que nós temos que analisar, no Código de 73, as decisões interlocutórias eram tratadas por dois tipos de agravo, agravo retido e agravo de instrumento. O novo Código de Processo Civil eliminou o agravo retido. Não há mais agravo retido. Claro, se não há mais agravo retido, esta é a razão pela qual poder entender a nova sistemática do novo Código. Toda reconfiguração se dá especificamente pela eliminação do agravo retido. Então, muito bem, para nós entendermos o novo Código, temos que entender o que era o agravo retido, qual era a finalidade dele. No Código anterior, o agravo retido tinha a finalidade de atacar uma decisão interlocutória, certo? Por que se chamava retido? Porque ele não era interposto perante o tribunal, ele não era deslocado, não havia, chama-se agravo de instrumento, porque a parte terá que formar o instrumento, as peças, e distribuir no tribunal. No retido, não. Qual era a finalidade do retido? Evitar que aquela decisão do juiz que aquela decisão do juiz, né, ficasse preclusa. Então, para evitar a preclusão, a parte interpunha agravo retido. Com isso, o agravo ficava nos próprios autos e o processo naturalmente continuava. Na hora da sentença, a parte que eventualmente perdesse, se perdesse, seria o agravo retido ressuscitado nas razões da apelação, ou então seria suscitado nas contrarrazões da apelação. Então, a finalidade do agravo retido era evitar a preclusão da decisão do juiz e, na apelação, a parte ganhava a oportunidade de reapreciar, de levar para o tribunal a discussão daquela questão que ela, sim, surgiu no momento processual adequado, mas que ficou dormindo. Esta é a finalidade do agravo retido. Evitar a preclusão da decisão do juiz. Certo? Ele foi eliminado. Ora, como ele foi eliminado, estas questões que antes eram agraváveis na forma retida, não tem mais
preclusão. Sobre elas não reside mais a preclusão. Consequentemente, a parte sobre elas poderá se manifestar na apelação. Não haverá mais preclusão. Então, a sistemática do código hoje trata uma decisão interlocutória e a pessoa vai ter que olhar se esta decisão interlocutória é ou não é agravável, porque existem decisões interlocutórias recorríveis. Então, se ela for recorrível, a parte vai ter que ver se ela vai ser recorrível de que forma. Se a decisão se enquadrar no rol do 1015, depois eu vou falar da jurisprudência da Corte Especial do STJ, que tornou chamada de uma taxatividade mitigada, mas depois eu trabalho sobre isso. Então, se a decisão agravar, se a decisão interlocutória se enquadra no rol do 1015, cabe agravo de instrumento. Se a decisão interlocutória não está prevista no 1015, como, por exemplo, as questões relacionadas a indeferimento de prova, não estão lá no 1015. Portanto, não cabe agravo de instrumento. Mas é uma decisão interlocutória, porque se eu peço para juntar um rol de testemunhas e o juiz diz que não é necessária a prova testemunhal, eu não preciso mais entrar com agravo retido para depois poder discutir na apelação. Não, não há mais preclusão. Então, caso eu venha a perder ou ganhar a ação, daí eu falo nas razões ou contra razões da apelação, eu volto, eu levo para o tribunal a discussão do indeferimento da prova testemunhal. Por isto, o 1009 é muito claro a dizer o seguinte: caput. Da sentença cabe apelação. Então, a pessoa pode, ao ler o caput, deduzir que, bom, a apelação é o recurso cabível para as sentenças. Não mais. Não só. Tá? Olhe o parágrafo primeiro. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contra-razões. Então, vejo que no caput, apelação de sentença, e no parágrafo 1º, apelação de decisões interlocutórias não agraváveis de instrumento. Certo? Esta é a nova sistemática. Vamos trabalhar ainda um pouquinho melhor as decisões interlocutórias. Veja bem, existem decisões interlocutórias. Vamos fazer a primeira diferença. Decisão interlocutória, ela pode ser irrecorrível e a decisão interlocutória pode ser recorrível. Tá? E aí depois, a recorribilidade da interlocutória, vocês têm que abrir um parênteses, e ela pode se dar através de agravo de instrumento ou através de apelação. Muito bem. Vamos ver o seguinte. Quais são as decisões interlocutórias irrecorríveis? Ou seja, são aquelas decisões interlocutórias que o Código entende que sobre elas não poderá haver nenhum tipo de recurso. Exemplo, amicus curiae, artigo 138. Olha o que diz o 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema, objeto da demanda, ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 dias de sua intimação. Então, vejam que esta decisão do juiz ou do relator, que aceita, que vai trabalhar a pertinência ou não do amicus curiae, por decisão irrecorrível. Então, esta decisão não cabe, é uma interlocutória, mas o legislador entendeu por bem não
permitir recurso sobre ela. Tá? Então, não há muito o que discutir sobre isso. Outra decisão interlocutória irrecorrível, tá? É a questão prejudicial em relação ao recurso extraordinário e vice-versa do relator do recurso extraordinário com relação ao recurso especial. Isso está lá no artigo 1031, parágrafos 2º e 3º. Vamos ler o parágrafo 2º e 3º do 1031. Diz lá, parágrafo 2º. Se o relator do recurso especial considerar prejudicial o recurso extraordinário, em decisão irrecorrível, sobrestará o julgamento e remeterá os autos ao Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, se o relator do recurso extraordinário, em decisão irrecorrível, rejeitar a prejudicialidade, devolverá os autos ao STJ para o julgamento do recurso especial. Então, vejam que o legislador aqui também optou pela irrecorribilidade destas interlocutórias. Outra hipótese, para não ficar me alongando demais sobre a irrecorribilidade das interlocutórias, nós encontramos lá, né, quando não houver repercussão geral no recurso extraordinário. Artigo 1035. Tá? 1035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo, certo? Então, quando o Supremo entende que não há repercussão geral, tá? Esta decisão, ela é uma indecisão interlocutória e é irrecorrível, certo? Então, veja que o legislador trabalha com decisões interlocutórias que podem ser irrecorríveis, estas que eu falei, e agora as recorríveis. Vamos trabalhar as decisões interlocutórias recorríveis. Quais são as decisões interlocutórias recorríveis? Aí eu tenho que agora, na recorribilidade da interlocutória, dividi-la de acordo com o tipo de recurso. Recorríveis via agravo de instrumento e recorríveis via apelação. Muito bem. As recorríveis via agravo de instrumento. Depois, quando eu chegar no agravo, eu vou trabalhar cada uma das hipóteses do 1015 detalhadamente. Mas vamos lá agora de uma maneira geral. As recorríveis por agravo de instrumento. Todas as decisões interlocutórias contidas no artigo 1015 e seu parágrafo único são recorríveis por agravo de instrumento, certo? Então, nós temos lá 11 incisos, porque o 12º foi vetado. E, específico, depois o 13º trata dos casos expressos em lei, depois nós vamos analisar essa hipótese, no parágrafo único do 354, parágrafo 5º 356, são outras espécies previstas em lei. E as hipóteses do parágrafo único também são agraváveis de instrumento. Decisão interlocutória na fase de liquidação de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução e inventário. Então, nestas hipóteses, a doutrina, quando o código foi criado, utilizou isto e chamou de princípio da taxatividade. Taxatividade. Ou seja, só pode ser agravável de instrumento o que ali está previsto, na criação do código. Este rol, desde o começo, gerou uma série de dúvidas. Era o princípio da taxatividade, mas começou a se entender de plano que ele não era exaustivo, o 1015, pela própria força lá do 13º, que fala nos demais casos. Então, ali já dizia que ele era taxativo, mas não era exaustivo.
Porque havia outras hipóteses, como eu mencionei para vocês, a do parágrafo único do 354, que depois nós vamos analisar, e a do parágrafo 5º do 356. São outras espécies que cabe agravo de instrumento prevista por lei e que não estão dentro do 1015. Portanto, o 1015 é taxativo, mas não é exaustivo, porque o próprio Código prevê hipóteses fora deles. Esta redação, e depois eu vou trabalhar melhor, gerou muita controvérsia. Segundo grande parte da doutrina, a maior parte, o pior artigo em termos de redação do Código de Processo Civil foi o 1015. Segundo a doutrina, este é o pior artigo à redação, que é o que mais problema e confusão tem gerado na prática. Por quê? Porque o Código quis, em relação ao Código anterior, cuja hipótese de agravo não era taxativa, isto gerava enormidade de agravo. Então, o legislador imaginou que, se prevesse as hipóteses de agravo, conseguiria reduzir o número dos agravos. Só que a vida é muito mais rica do que a mentalidade do legislador. Tá? Então, vejam bem, hipótese como competência não foi abrangido no 1015, e são questões importantíssimas, de serem resolvidas através do agravo de instrumento e não esperar a apelação. Porque muitas vezes a discussão a ser discutida lá adiante pode gerar a própria inutilidade da apelação do instrumento que o legislador entendeu por bem utilizar. Aqui é necessário um erro, eu já vi alguns professores cometendo o seguinte erro, as pessoas têm dito o seguinte: olha, professor, agora as decisões interlocutórias, como da prova, são irrecorríveis. Não, não, não. Está um erro. Não são irrecorríveis. Não são irrecorríveis. O que não se permite, porque se fossem recorríveis, eu jamais poderia discuti-los. Mas eu posso discuti-los. O que esses professores estão querendo dizer, mas não conseguem, é que eu não posso imediatamente recorrer, como era antes. Eu só vou poder recorrer lá ao final na apelação. É só lá que eu vou poder recorrer. Então, não é que elas sejam irrecorríveis, é que elas são imediatamente irrecorríveis, mas posteriormente recorríveis. Então, cuidado para não dizer que estas decisões são irrecorríveis, não comparando-as com aquela do 138, tá? Não comparando com aquela relacionada à questão prejudicial, aquelas sim são irrecorríveis, mas estas são recorríveis via apelação. Então, eu não posso dizer que elas são irrecorríveis. Eu já vi advogados, professor, agora, clientes do escritório, mas agora como é que eu vou fazer? Eu sugeri prova pericial, o juiz indeferiu. O que eu faço agora, se agora é irrecorrível? Não, não é irrecorrível. Tu não pode te insurgir agora, mas tu vai poder te insurgir na apelação. Então, se existe um recurso próprio, ela não é irrecorrível. Só que não é o que tu está pensando. O que tu está pensando com a cabeça no Código de 73. Certo? Mas estas questões começaram a gerar um grande problema na prática. E começaram a bater no STJ, e o STJ começou a ficar preocupado com a redação do 1015 e os problemas que, concretamente, os advogados estavam enfrentando. E aí, a ministra Nancy Andrighi, que foi a relatora depois, esta questão chegou até a Corte Especial do STJ, e aí a Corte Especial do STJ, em dezembro de 2018, fixou a seguinte tese: que o rol do 1015, né, é o que eles chamaram de taxatividade mitigada. Taxatividade mitigada. Por que taxatividade mitigada? Certo? Porque isso
admite, tá, a interposição do agravo de instrumento, mesmo que não esteja ali previsto, quando se verificar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ou seja, quando a utilização da apelação para a resolução da questão interlocutória for inútil. Então, cabe agravo, mesmo que não esteja previsto no rol. Por isso é chamado de taxatividade mitigada. Ah, mas voltou o que é? Não, não voltou. O autor agora tem o ônus, o agravante tem o ônus de dizer que, em que pese não está no 1015, se não for conhecido este meu agravo, julgado e provido o meu agravo, de nada adiantará eu ter direito à apelação, porque já não conseguirei o resultado útil através da apelação. Vou dar um exemplo. Eu entro com uma ação e peço para o juiz que eu quero prova pericial, porque o imóvel está para ser demolido. E a perícia é essencial. E o juiz entende que não é cabível a prova pericial. Muito bem. Se não houvesse essa decisão do STJ, eu teria que esperar a apelação para poder discutir se a perícia é ou não pertinente. Agora, vejam bem. Se a sentença a ser proferida demora em torno de 3 anos, este prédio já terá sido demolido, já terá sido desmanchado. Então, eu pergunto, de que adianta o ordenamento jurídico permitir que eu possa entrar com a apelação para discutir a pertinência da prova pericial? E aí o tribunal, na minha apelação, diz o seguinte: olha, realmente o Darcy tem razão. A prova pericial aqui é essencial. Realize a prova pericial. Realizar a prova pericial no quê? Se o prédio já desapareceu. Se o prédio já desapareceu. Então, a minha apelação seria inútil. Então, diz o STJ, nestas hipóteses, a taxatividade do 1015 é mitigada. Por quê? Porque se o Darcy não puder agravar, será inútil ele obter este proveito através do recurso previsto pelo legislador, que é a apelação. Então, cabe o agravo, neste exemplo, mesmo que não haja previsão expressa no 1015. Por isso é considerado uma taxatividade mitigada, certo? Então, a partir de dezembro de 2018, a Corte Especial do STJ, relatoria da ministra Nancy Andrighi, entendeu esta possibilidade. E com isso se estabeleceu uma certa tranquilidade para nós, advogados, que agora temos um parâmetro. Algumas questões eu vou trabalhar mais complexas, como as questões de ordem pública, etc. e tal, dentro do agravo. Tá? Então, isto é a parte geral, trabalhando interlocutória recorrível por agravo de instrumento, e agora as decisões recorríveis por sentença. Tá? Então, vejam bem, existem decisões interlocutórias que, em não se enquadrando no 1015, nem na hipótese da mitigação do 1015, elas serão atacadas via apelação. Como é que ficou, então? A regra é a seguinte: toda decisão interlocutória que não se enquadre no 1015, interpretado como uma taxatividade mitigada, certo?
e não haja uma vedação expressa do recurso, tornando-a irrecorrível, esta decisão interlocutória enquadrar-se-á no parágrafo 1º do 1009 e, portanto, serão recorríveis por apelação. Tá? Então, em deferimento de prova, quero juntar o documento. O juiz diz, não cabe a juntada de documento, não é necessário. Tá? A parte não tem como agravar. Então, ela vai, na apelação, voltar a esta questão, mostrando para o tribunal que o documento este era essencial para o deslinde da causa. Então, repetindo, a regra geral é que toda decisão interlocutória é recorrível por sentença, salvo as hipóteses previstas no 1015, interpretado de forma mitigada, e as que são irrecorríveis. Todas as demais são apeláveis. Certo? Todas as demais são apeláveis. Tá? Então, vejam agora que a lógica se inverteu. A interlocutória, a regra geral no CPC de 73 era por agravo. Agora, a interlocutória, a regra geral é por sentença. A interlocutória é atacável por sentença. Tá? Porque ficou a taxatividade mitigada lá e as irrecorríveis, a taxatividade mitigada no 1015, portanto, se tornaram exceção. Certo? E com isso, então, eu analiso especificamente esta ideia, tá, das decisões interlocutórias ou não a respeito da recorribilidade, da irrecorribilidade, por agravo, por apelação. Tá? Muito bem. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, podemos continuar. Existe alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Muito bem. Então, se vocês não têm dúvida, vamos continuar agora na apelação. A apelação está no artigo 1009, certo? No 1009 até o 1014. Do 1009 ao 1014. Vamos destacar algumas coisas importantes. Certo? Porque, tecnicamente, eu gostaria de ter 2 ou 3 aulas só sobre apelação, mas eu não tenho. Infelizmente. Então, vou destacar os pontos mais relevantes, fora todos aqueles que eu já discuti dentro da teoria geral dos recursos, como teoria da causa madura, toda a hipótese de concessão do efeito suspensivo, ali do 1012, 1013, nós já discutimos, tá? Na teoria geral. Então, vamos trabalhar algumas coisas relacionadas à apelação. A apelação, como você sabe, é o recurso por excelência. Por que o recurso por excelência? Porque através da apelação é onde se visualiza o duplo grau de jurisdição. A apelação é o recurso mais amplo que existe. Tá? Ele é o recurso mais amplo que existe, porque vai levar para o tribunal a amplitude da discussão de fato e de direito para o duplo grau de jurisdição. Tá? É considerada a mais ampla de todas. Tá? Como eu disse, falando de apelação, vocês têm que ter cuidado o livro que lerem. Porque os autores, alguns ainda têm o cacuete de dizer, olha, que a apelação é o recurso por essência cabível contra a sentença, que agora não funciona mais desta maneira. Vou colocar dentro do parágrafo 1º, 2º e 3º, que é a questão relacionada à apelação, alguns problemas que dali podem advir. Tá? Então, vamos lá.
Como agora estas interlocutórias não há mais preclusão, elas vão poder ser discutidas lá na apelação, quando ela for interposta para discutir a sentença. Eu aproveito o procedimento por ela estabelecido para poder analisar as questões interlocutórias. Então, repito o parágrafo 1º do 1009. Da sentença cabe apelação. Parágrafo 1º. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar da apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. A pessoa diz, olha, não tem dificuldade nisso aí, Darcy. Tu vai alegar isto lá em preliminar da contestação, preliminar das contrarrazões, desculpa, ou nas razões da apelação. É quase como um agravo retido, sem necessidade de interposição no agravo retido. Faz direto na apelação. Mas isto vai gerar alguns problemas muito complicados. Vamos partir de um exemplo concreto. Vamos imaginar o seguinte. Numa ação em que eu proponho, o juiz modifica o valor da causa. Ele modifica o valor da causa. Modificação do valor da causa não cabe agravo. Não está lá no 1015 e não é uma questão relacionada à inutilidade da utilização do recurso de apelação. Portanto, eu vou ter que esperar para poder me insurgir, levar o insurgimento para o tribunal. Tá? Tecnicamente, esta questão, se algumas questões do processo não forem impugnadas, pode haver preclusão. O que eu quero dizer? É que se a decisão interlocutória ensejar o agravo de instrumento e eu não utilizar o agravo de instrumento, haverá preclusão. Ou seja, eu não posso usar, ou seja, eu não posso atacar a decisão interlocutória que cabe agravo de instrumento na apelação. Não posso, porque se eu quiser fazer isto na apelação, o tribunal vai dizer, Darcy, esta interlocutória cabia agravo de instrumento. Como tu não interpôs o agravo de instrumento lá atrás, precluiu. Precluiu. Tá? Então, tu não pode mais agora. Tu só pode discutir na apelação aquelas decisões interlocutórias que não preclui. E quando é que ela não preclui? Quando não cabe o agravo de instrumento. Quando não cabe o agravo de instrumento, naquela hipótese de interpretação mitigada, não cabe agravo de instrumento, então cabe apelação. Se cabe agravo, não cabe apelação. Se pode ser discutido na apelação, não cabe agravo. Isso é importante, porque aí haverá preclusão. Tá? O regime da preclusão, neste particular, continua exatamente igual. Tá? Então, vamos lá. O juiz vai modificar o valor da causa, não cabe, tecnicamente, o agravo. Tá? Mas o que acontece? Esta apelação, tá? Eu posso chegar lá ao final da causa, ter ganho ou ter perdido a causa. Tá? Imagine o seguinte, continuando então nessa hipótese, o juiz modifica o valor da causa, altera o valor da causa. Certo? O que eu faço? Tá? Eu deixo para discutir essa questão. Uma causa que valia 10 milhões. Vamos imaginar que a causa valesse 5 milhões de reais. O juiz reduz a causa para 1 milhão. O juiz reduziu a causa para 1 milhão.
eu ganho o processo. O juiz diz, Darcy, tá? 5 milhões eu reduzi para 1 milhão e eu ganhei o processo. Tá? Vamos imaginar que esta causa não tinha um valor econômico imediato, o juiz fixou 10% o valor da causa. Ou seja, tá? Para facilitar o cálculo, 5 milhões o juiz reduz para R$1.000. 1.000. 5 para 1.000. Eu ganho R$1.000. E ele fixa os honorários em 10%. Isso vão me dar honorários de R$100. Mas eu entendo que a causa é de 5 milhões. R$100. Tá? Eu ganhei. Quem é que vai apelar? A parte contrária apela. A parte contrária apela. Eu não, porque eu ganhei a causa de R$1.000 que o juiz reduziu. A parte apela. O legislador disse, não te preocupa, Darcy. Por quê? Porque nas contrarrazões, tu vai contra-arrazoar, tá? Os motivos utilizados pela parte vencida para dizer que o juiz tem razão, eu devo ganhar a causa, e nestas contrarrazões, eu devo me insurgir, eu devo recorrer, como diz o legislador no parágrafo 1º, do valor da causa, que o juiz reduziu de 5 milhões para R$1.000. Então, eu aproveito as contrarrazões e me insurjo e digo para o tribunal, tribunal, está errado o juiz em reduzir de 5 milhões para 1.000. Tá? Nas contrarrazões, eu digo que está certo condenar a parte contrária, mas está errado em reduzir o valor da causa. A parte vencida, que entrou com a apelação, ela se dá conta que a chance dela perder o recurso é grande. É grande. E a chance de eu ganhar a minha resignação para aumentar o valor da causa a 5 milhões, e, portanto, vai aumentar o prejuízo dela, ou os honorários, o que ela faz? Ela simplesmente desiste da apelação. Desiste. E se ela desiste da apelação, as minhas contrarrazões não vão ser admitidas. Por quê? Porque esta irresignação que eu fiz contra o valor da causa nas contrarrazões, ele é chamado como um recurso subordinado, porque ele vai junto das contrarrazões. Ele é subordinado. Agora, cuidado, porque ele não pode ser confundido, um recurso subordinado hoje não pode ser confundido com recurso adesivo. Tá? O recurso adesivo é uma espécie de recurso subordinado, lá do parágrafo 2º, 997. No código anterior, as pessoas chamavam recurso adesivo de recurso subordinado. Agora, não é muito correto. Por que não é muito correto? Porque agora, né, nós temos 2 tipos de recurso subordinado. Este, apresentado nas razões ou nas contrarrazões da apelação em relação à questão interlocutória, e o outro subordinado que tem um nome específico, chamado de adesivo. Certo? Qual é a conclusão que eu tenho disso aí? Qual é a conclusão que eu tenho disso aí? Ora, vejam bem, isso me gera um problema imenso. Me gera um problema imenso. Qual é o problema imenso que isso pode me gerar? Qual é o problema imenso que isso pode me gerar? Tá? Isso pode gerar um problema gravíssimo. Imagine a hipótese. Imagine só a hipótese, e aqui é muito interessante, porque se eu trabalho isso aí, eu tenho que identificar o quê? Eu tenho que identificar o quê?
eu ganhei a causa. R$ 1.000. Eu ganhei a causa. Ou seja, eu não tenho interesse para recorrer de forma autônoma sobre a redução do valor da causa. Eu não tenho interesse, porque eu fui vitorioso. Tá? Como é que eu vou fazer? E aí o legislador disse, não te preocupa, Darcy, tu vai usar as tuas contrarrazões e dentro das tuas contrarrazões, tu vai apresentar um recurso subordinado para o valor da causa. Certo? Então, hoje no direito brasileiro, as contrarrazões terão uma dupla função. Ela tem a função de contrarrazões propriamente, de rechaçar o pedido da parte contrária e serve também como recurso contra a decisão interlocutória. Vocês vão dizer, mas professor, só um minutinho. O parágrafo 1º do 1009, ele parece confuso. Não, ele é confuso, ele não parece confuso. Ele é confuso. Tá? Então, eu não posso impugnar a sentença, tá? Porque eu ganhei, nem a decisão interlocutória, porque o legislador me dá o caminho das contrarrazões, tá? Mas isto tem um problema sério. Então, este insurgimento, esta impugnação que eu faço nas contrarrazões, é ou não é um recurso subordinado? É ou não é um recurso subordinado? Primeira pergunta que eu tenho que fazer. Resposta da doutrina. É um recurso subordinado. Por que subordinado? Porque ele está subordinado às contrarrazões vinculadas na apelação. Por que é subordinado? Basta ler o parágrafo 2º do 1009, que vai dizer o seguinte. Então tá, então o Darcy se vale das contrarrazões, apresenta este recurso subordinado sobre o valor da causa. E aí diz o legislador, uma vez que o Darcy apresente o recurso subordinado dentro das contrarrazões, olha o que diz o parágrafo 2º. Se as questões referidas no parágrafo 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 dias, se manifestar-se a respeito delas. Será as contrarrazões das contrarrazões. Certo? Isto tem consequência importantíssima. Tem consequência importantíssima. Então, o legislador diz, Darcy, o teu caminho é nas contrarrazões. Eu me insurjo. Eu trago este recurso adesivo para discutir o valor da causa. No momento que eu trago este recurso adesivo, desculpa, não, eu trago este recurso subordinado para discutir o valor da causa, a parte contrária é intimada e tem 15 dias para contrarrazoar o meu recurso subordinado. Diz o legislador, tu só pode veiculá-lo dentro das contrarrazões. E aqui é que está o busilis. Aqui é que está o problema. Porque se eu puder fazer este recurso somente da forma subordinada, eu corro o risco que eu anteriormente falei para vocês. Qual? A parte entrou com apelação, eu apresento contrarrazões e o recurso subordinado. A parte entende, no exemplo que eu dei, que a chance dela perder é muito grande. E a chance de eu ganhar é muito grande. Porque se eu ganhar, o juiz vai aumentar o valor da causa de R$ 1.000 para 5 milhões. O que ele faz? Ele desiste do recurso. E ao desistir do recurso dele, ele sepulta as minhas contrarrazões, porque dentro dela está o meu recurso subordinado. Então, olhem o prejuízo que gera esta redação do Código, permitindo que este recurso seja subordinado às contrarrazões. Porque daí
o meu direito de me insurgir contra a interlocutória ficará condicionado à vontade da parte contrária. E isto é um absurdo. E isto é um absurdo. Por isto, e exatamente por isto, é que sustento que este recurso que o legislador prevê como subordinado, porque pode ser feito nas próprias contrarrazões, e vejam que é recurso. É recurso por vários motivos. Primeiro, pela redação do parágrafo 2º, que a outra parte terá o prazo para contrarrazoar. As contrarrazões. Segundo, este insurgimento contra o valor da causa é um recurso subordinado e vai ser aplicado todos os critérios de juízo de admissibilidade. Eu terei que fazer preparo. Ele terá que ser tempestivo. Não pode haver fato impeditivo. Todos aqueles critérios, requisitos intrínsecos e extrínsecos serão aplicados para este recurso subordinado. Então, o que tem sustentado? Que nesta hipótese que eu coloquei para vocês, eu quero me insurgir contra o valor da causa tendo ganho a questão. Eu não preciso me valer das contrarrazões, porque se eu me valer das contrarrazões, eu fico subordinado à vontade da parte contrária. E seria um absurdo o legislador dizer que eu tenho direito de recorrer, mas a parte contrária pode inviabilizar o meu direito de recorrer. Não, só a lei pode inviabilizar. Eu não posso ganhar do legislador o direito de recorrer e o meu direito ficar condicionado ao exercício da parte. Imagine esta hipótese, se a parte condenada a pagar R$1.000 se contenta com os R$1.000. Eu posso autonomamente apelar da redução do valor da causa? Como é que eu posso apelar se eu ganhei a causa? Claro que eu poderei apelar autonomamente, mesmo que a outra parte apele. Parece óbvio enxergar que eu posso apelar autonomamente se a outra parte não apela. Parece que fica mais claro. E menos claro, porque se a outra parte apela, eu tenho as contrarrazões, só que as pessoas não se dão conta que eu fico vinculado à vontade do apelante nesta hipótese. Então, tem que ser permitido sempre e em qualquer causa, independentemente do recurso interposto pela parte vencida, que eu, mesmo tendo ganho o processo, eu sucumbi na interlocutória. E, portanto, eu tenho que permitir uma apelação autônoma da interlocutória. Não condicionando-a sempre a um recurso da parte contrária e a sua veiculação via contrarrazões. Certo? Então, isto é um problema que se detecta, que detectei, em relação à redação do próprio 1009, parágrafo 1º e parágrafo 2º, no que se refere à recorribilidade das interlocutórias que não preclui via apelação. Tá? Esse é um aspecto importante para trabalhar esta questão. Tá? Alguma dúvida em relação a isto? Alguma pergunta? Nenhuma? Muito bem. Então, vamos continuar. Uma das questões importantíssimas, que também alterou bastante em termos de apelação, mas nós já vimos, só vou dar uma repassada rápida, é a do 1010, tá? É a do 1010, do parágrafo 3º.
que agora o juiz de primeiro grau, porque vocês sabem que a apelação é interposta perante o juiz de primeiro grau. Então, eu interponho a apelação perante o juiz de primeiro grau e depois faço as razões da apelação para o tribunal. Então, o juiz de primeiro grau hoje não se pronuncia mais sobre o juízo de admissibilidade pelo parágrafo 3º do 1010, que diz o seguinte: após as formalidades previstas no parágrafo 1º e 2º, né, do 1010, que diz que a apelação será interposta por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, diz o 1010, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente do juízo de admissibilidade. Anteriormente era feito esta possibilidade, agora não mais. Mas qual é a consequência interessante? Existem 3 caminhos possíveis que o legislador poderia ter escolhido para trabalhar a questão, né, do juízo de admissibilidade. E, na minha opinião, ele escolheu, acho que o pior. Qual seria o primeiro caminho? Manter como era. Como assim? Interposta a apelação, o juiz de primeiro grau identificaria se o recurso é tempestivo ou não é, se houve preparo ou não é, etc. e tal. Esse seria o primeiro caminho. O legislador de 2015 não adotou este caminho. Qual seria o segundo caminho? Que se acreditava ser o melhor. A apelação interposta diretamente no tribunal, como é feito com o agravo. Certo? E aí, em sistema de autos eletrônicos, não há maior dificuldade. Nos autos físicos, que já estão desaparecendo, o problema talvez possa persistir, ainda problemas para levar isso aí. Mas em autos eletrônicos não teria maior problema, que está cada vez mais. Agora, com a pandemia, tudo está se tornando eletrônico. Questão de 2, 3 anos, nem tanto. Até a justiça comum, que é a prima pobre, os processos serão todos eletrônicos. Então, esse seria um dos caminhos melhores, já prevendo o futuro, é que a apelação seria feita da mesma maneira que o agravo de instrumento. Tá? Mas o legislador também não optou por este caminho e previu lá no capo do 1010 que a apelação é interposta, né, por petição dirigida ao juiz de primeiro grau. E o terceiro caminho, que é o caminho adotado pelo legislador, em que a apelação é interposta no juízo de origem, mas o juízo de origem não realiza o juízo de admissibilidade. Certo? Então, vejam bem, sem juízo de admissibilidade por parte do juiz de origem. Por que isso? E por quê? Primeiro, porque se afirmou, sem ressalva, que o juiz de primeiro grau não faz nenhum juízo de admissibilidade pelo parágrafo 3º. Tá? O legislador aqui deveria ter tido o cuidado de, no mínimo, fazer uma ressalva para a questão da tempestividade. Por que da tempestividade? Porque a apelação ela tem o efeito suspensivo, certo? Agora, vejam bem, se a apelação tem o efeito suspensivo, tá? O que acontece? Se ela tem um efeito suspensivo, neste particular, a tempestividade pode gerar problema grave. Qual? Como ela tem um efeito suspensivo, como regra, nem tudo é eletrônico ainda. Isso pode gerar um grande problema. Né? Que até chegar no tribunal, vai e volta, etc. e tal, pode gerar um problema imenso. Segundo, e qual é o ponto fundamental desta questão? Qual é o ponto fundamental desta questão? Né? O ponto fundamental aqui é o seguinte. Principalmente quando nem tudo é eletrônico, daqui a 10 anos vai
este problema não vai existir, mas hoje esse problema pode existir aqui, que grande parte das nossas ações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ainda são físicas. Tá? Imagine o seguinte, eu apelo, a apelação não tem efeito suspensivo. Então, ela vai começar a produzir efeitos no momento em que ela é publicada. E só o relator pode conceder este efeito suspensivo. Mas ocorre que entre a interposição da apelação até a chegada dela nas mãos do relator, pode haver um lapso temporal muito grande e vários meses, dependendo da situação, até vários anos. Mas o que diz a lei? A lei diz, olha, eu previ esta possibilidade. A lei prevê, então, que a parte pode fazer uma petição dirigida ao tribunal, de acordo com o parágrafo 3º do 1012, que diz o seguinte: o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do parágrafo 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao. Nós vimos isso quando analisamos o efeito suspensivo. Ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame e prevendo para julgá-lo, ou então ao relator, se já for distribuída a apelação. Então, nessas hipóteses de urgência, ela faz esta petição, informando ou o presidente, ou o tribunal, ou o relator. Tá? Agora a pergunta é a seguinte: eu faço esta petição, mas como é que o relator vai fazer para saber se é ou não o caso de conceder efeito suspensivo, se o relator não tem os autos, o processo é físico? Porque aqui o legislador, parágrafo 3º, diz, olha, o processo é físico, está correndo lá em Uruguaiana. Mas, Darcy, tu faz uma petição para o tribunal ou para o relator. Então, eu faço a petição para o relator. Como é que o relator vai poder atribuir efeito suspensivo se eu fiz uma petição para ele e ele não tem como analisar os autos físicos que estão em Uruguaiana? Alguém vai dizer, bom, Darcy, é simples. Quando tu fizer esta apelação, tu terá que instruir esta apelação com a cópia integral dos autos. Com a cópia integral dos autos. Tá? Vejam só, ora, se era para ser feito assim, por que não disseram que a apelação deveria ser interposta, então, diretamente no tribunal? Claro que quando for tudo eletrônico, o problema vai desaparecer. Mas até lá nós temos este problema. E a tendência é que nos próximos anos, primeiro ano, segundo ano, nós ainda tenhamos autos físicos. E isto pode gerar um problema imenso para o advogado. Certo? Isso pode gerar um problema imenso para o advogado. Muito bem. Voltando à questão da apelação. Tá? 1010. Apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau conterá. Então, agora vamos analisar quais são os requisitos objetivos que deve conter toda e qualquer apelação. Tá? E esses requisitos de toda e qualquer apelação, tá? Vai se dar para apelação civil, todas as questões civil, criminal, trabalhista, eventualmente com algumas peculiaridades, mas isso é um esqueleto, é como petição inicial. Se vocês olharem os requisitos de uma petição inicial no 319, qualquer petição inicial, seja ela civil, penal, trabalhista, etc., terá que ter o esqueleto do 319, adaptando-se a algumas situações, mas daquilo ali não se pode abrir mão. Não se pode abrir mão do juiz a quem é dirigida, não se pode abrir mão da causa de pedir, não se pode abrir mão de um valor da causa. Né? No que se refere à apelação, recurso de apelação é a mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu tenho que colocar numa apelação, inciso primeiro lá no 1010, os nomes e a qualificação das partes. É óbvio que eu terei que identificar
quem é apelante, desculpa, quem é apelante e quem é apelado. Então, se coloca, tá? Excelentíssimo juiz de direito, vai identificar, tu vai direcioná-lo ao juiz de primeiro grau, tu já sabe quem é, e depois tu vai colocar lá, tá? Darcy Guimarães Ribeiro, tá? Já não precisa qualificar como na inicial, já devidamente qualificado nos autos da ação ordinária, processo número tal, tá? Que lhe foi proposto ou que ele propôs em desfavor de fulano de tal, também devidamente qualificado, tá? Vem por meio desta interpor apelação. Então, eu tenho que identificar as partes e tenho que qualificar as partes. Não há necessidade de repetir tudo de novo. Brasileiro, casado, CPF, CNJ, etc. e tal, se isto já está dentro do processo. Até porque a apelação, nós já vimos, devolve ao tribunal todo o processo. Todo. Tá? Todo o processo. Vocês vão dizer, mas e naquelas sentenças parciais? Como é que vai devolver todo o processo, especificamente, professor, e nas hipóteses lá do 356, por exemplo, julgamento antecipado parcial do mérito? Como é que funciona a apelação? Não tem apelação, porque pelo parágrafo 5º, esta sentença parcial do mérito cabe agravo. Isso eu vou deixar para falar depois. Por quê? Porque eu trabalhei na apelação as decisões interlocutórias mostrando que mudou. Depois, no agravo, eu vou trabalhar que o agravo serve para atacar, basicamente, decisões interlocutórias e, eventualmente, sentenças. Sentenças de acordo com a nomenclatura do Código. Tá? Muito bem. Continuando, então, qualificação das partes. Inciso segundo, não há mais mistério. Exposição do fato e do direito. Isso é muito interessante numa apelação. Eu que trabalho basicamente no tribunal e trabalho com estas apelações, né? Eu vejo, às vezes, muita deficiência em termos de exposição de fato e de direito. Então, eu vou ter que fazer um breve relatório do processo. Muitos aproveitam o relatório feito pela sentença, quando ele é bom. Tá? Farei um relatório para situar o tribunal, porque quem vai julgar a apelação é sempre o tribunal. Tá? Eventualmente, aquelas hipóteses de juiz de retratação, eventualmente as hipóteses, o juiz de retratação, que mais adiante eu vou falar, existem duas hipóteses, em que o juiz de primeiro grau, na improcedência liminar do pedido, por exemplo, a parte apela, tá? E o juiz tem a possibilidade de se retratar. Tá? E outra é na hipótese da reconvenção. Certo? O que acontece nestas situações? Vamos trabalhar lá. Vamos trabalhar o que eu quero dizer com isso. O que eu quero dizer? Tá? 332. Improcedência liminar do pedido. Quando o juiz acolhe a improcedência liminar do pedido, tá? Ele profere uma sentença, porque ele finaliza o processo. Então, diz o parágrafo 1º do 332. O juiz pode julgar liminar improcedente o pedido. Matou. Tá? Parágrafo 2º. Na interposição da apelação, então, diz que a sentença é apelação. Esta apelação é interposta, como todas as outras, pelo mesmo juiz. Só que aqui há uma exceção. Que o próprio juiz pode reapreciar a decisão de mérito.
seja, se retratar. Porque a regra geral, a apelação é julgada pelo tribunal. Eu apelo para o juiz, mas ele não pode se retratar, salvo em situações legalmente previstas. Ele não pode se retratar. Então, eu apelo, vai para o tribunal. E o tribunal vai julgar o meu recurso. Existe esta exceção do parágrafo 4, em que diz que, interposta a apelação, parágrafo 3º, o juiz poderá retratar-se em 5 dias. O juiz poderá retratar-se em 5 dias. Tá? Isto é muito importante. Tá? Isto é muito importante. Tá? Então, vejam bem, da improcedência liminar do pedido é uma exceção relacionada à possibilidade do juiz se retratar. Raríssimo. Segunda exceção, indeferimento da petição inicial do artigo 330. Diz lá o 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar. Facultado ao juiz no prazo de 5 dias, retratar-se. Então, é uma segunda exceção prevista pelo ordenamento jurídico. Qual é esta segunda exceção? Primeira, o juiz pode se retratar em virtude da improcedência liminar do pedido. Segunda, o juiz pode se retratar através do indeferimento da petição inicial. Em todas as outras 98% de apelações, só o tribunal poderá entrar no mérito, não o juiz. Só o tribunal. Tá? Voltando lá para o 1010. Alguma dúvida até aí? Nenhuma dúvida até aí? Tá escutando? Tô lhe ouvindo. Quem quer falar? É a Vitória que tá falando.